meu Deus, me faz dizer coisas no meu lugar, faz entender que a tempestade é você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início a mais um tempo de reflexão sobre assuntos que estão relacionados à palavra de Deus. Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Já quero agradecer de antemão você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram. Você que está no Instagram, vai lá no aviãozinho, manda aí para umas 3 ou 4 pessoas, marca aí alguns amigos. Você que está no Facebook também, se você puder marcar aí alguns amigos, se você puder estar compartilhando essa live com algumas pessoas, né? Quanto mais compartilhamentos, mais pessoas vão ser alcançadas pela palavra, né? Por essa reflexão que nós vamos fazer hoje. Mas vamos orar, vamos colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas, colocar a sua vida, a sua casa diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós queremos primeiramente te agradecer por esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, nos fortalecido. Queremos abrir o nosso coração nessa noite e pedir que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, nos ensinando, trazendo o entendimento e a revelação da Tua Palavra, aquilo que nós precisamos de mudança, aquilo que nós precisamos de transformação. Nós queremos Te dar liberdade para que o Senhor esteja nos mostrando e nos fortalecendo. Algumas decisões são difíceis, algumas escolhas são escolhas que nós temos que pensar bem para fazer, mas que o Teu Espírito Santo esteja nos ajudando, sabendo que as escolhas e as decisões, quando as fizermos, será para o nosso bem, porque a Tua Palavra declara isso. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E que nós tenhamos essa coragem, esse posicionamento de ouvir a Tua Palavra, aprender, mas acima de tudo colocá-la em prática nas nossas vidas. Que caia por terra toda dúvida, toda incredulidade, toda barreira, todo obstáculo. No nome de Jesus, que cada um que está nos acompanhando, nos ouvindo, que o Senhor esteja visitando cada lar, meu Rei, colocando a Tua mão poderosa sobre cada vida, cada família, abençoando cada lar. Abençoa cada vida, cada coração, cada mente. Nós declaramos as mentes cativas ao Senhor nesse momento. Que seja um tempo bom, um tempo de crescimento, um tempo gostoso aqui na presença do Senhor. Abençoa, Deus, os meus amigos, abençoa, Deus, ó Pai, os meus irmãos, cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Nós estamos em uma série aí de reflexões sobre a vida de Jesus. E eu quero dar continuidade para falar mais algumas coisinhas, compartilhar algumas coisas que eu senti no coração e que eu tenho certeza que vai ser edificante para mim e para a sua vida. Para a minha vida já está sendo, porque a palavra já vem falando, já vem trabalhando no meu coração e eu gostaria de compartilhar para que nós sejamos edificados. Jesus, como a gente tem falado aí nos últimos dias, Jesus era um mestre do ensino. Jesus, ele tinha toda uma habilidade, uma pedagogia. As palavras de Jesus sejam lançadas por parábolas, por ensinos, por pregações, por discursos, por conselho, por orientações, enfim, não importa a nomenclatura que nós vamos dar ali à fala de Jesus.
o que nos chama a atenção é que tudo aquilo que Jesus falava era para ensino, era para despertar um povo, para tirar o povo do marasmo, do estacionamento espiritual. Muitos estavam distantes de Deus, muitos falavam que conheciam a Deus, mas as suas práticas negavam aquilo que eles falavam. Muitos falavam que criam, mas no momento de dificuldade eles se afastavam. Enfim, uma série de situações. E Jesus, quando ele lançava as palavras, os ensinos dele, era como se fosse uma rede pescando. Então, não importa quem era o tipo de pessoa, a rede pegava todos, né? Nós vamos meditar em uma parábola que está no Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, o médico Lucas, lá no capítulo 13. E Lucas, ele apresenta um Jesus que não era apenas o Messias, o ungido, o esperado, mas, acima de tudo, ele apresenta um Jesus que foi o Salvador da humanidade e ainda é o Salvador da humanidade, né? O Evangelho de Lucas foi dirigido aos judeus e aos gentios. E como nós vamos falar de parábolas, Jesus gostava de parábolas, né? Jesus usava as parábolas para ensinar. Algumas pessoas não entendiam, mas aqueles que estavam próximos, né? Depois eles chegavam: Jesus, por que o senhor fala por parábolas? Explica-nos essas parábolas. E ele explicava, desenvolvia ali. E a gente, o que nós conseguimos entender? O que nós conseguimos entender? Todas essas parábolas que Jesus usava para nos ensinar tinham uma conotação, tem uma conotação espiritual. Um objetivo moral principal. Como nós costumamos dizer, tem uma moral na história. Né? Jesus falava, primeiro que ele falava na linguagem do povo, todas as pessoas tinham acesso às informações transmitidas. Né? Jesus, quando ele estava falando com um trabalhador da terra, ele falava sobre a semente, sobre o plantio. Quando ele estava falando com um construtor, ele usava também a linguagem de construção, de edifício, de casa. Enfim, ele tinha uma facilidade de abranger todo tipo de pessoa. E a palavra de Jesus, veja só, os ensinamentos de Jesus, eu quero enfatizar isso porque a Bíblia gira em torno de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Se não tem Jesus, não tem igreja. Se não tem Jesus, não tem vida. Se não tem Jesus, não tem fôlego de vida. Jesus morreu no meu e no teu lugar. Era para nós estarmos já consumidos pelo pecado, mas ele foi lá e nos deu vida. Ele morreu no nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Então, o foco do Evangelho é Jesus, o foco da palavra é Jesus, o foco da Bíblia é Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu venho falando isso há umas 4, 5 reuniões já. Então, Jesus, ele era certeiro nos seus ensinamentos. Ele atingia o alvo com uma precisão extraordinária. Porque ele sabia das necessidades do povo. Sabia das mazelas. Então ele atingia o cerne da questão. Se alguma pessoa estava ferida, a palavra dele vinha para tocar naquela ferida, mas não para expor aquela ferida. Não apenas para colocar para fora, para que outras pessoas vissem a ferida, o sentimento daquela pessoa. Não, ele tocava naquilo ali com uma especialidade toda peculiar para cura, para restauração. Se era um problema familiar, ele também era certeiro no seu alvo. Se era um problema de relacionamento conjugal, familiar, pai com filho, filho com pai, empregado com patrão, Jesus era certeiro. Era certeiro. Por quê? Porque ele estava próximo das pessoas. Estando próximo das pessoas, ele sabia das necessidades das pessoas. E aí já vem um grande ensinamento. Se nós nos propusermos a ajudar pessoas, nós precisamos estar perto delas. Conhecer as suas mazelas, conhecer as suas dificuldades. Como que você vai ajudar alguém que você está distante? Eu ouvi essa semana um pregador falando uma coisa interessante, né? No tempo da pandemia, muitas igrejas
fazendo algumas arrecadações de cestas básicas por causa do desemprego, aquela coisa toda da fome. Mas veja só, era para a igreja já estar fazendo isso antes, não só num tempo de pandemia. Já era para estar fazendo. Já era para estar trazendo alívio, porque esse é o objetivo da igreja, trazer o alívio para a comunidade, para a sociedade, para a cidade, para a nação. Foi para isso que Jesus estabeleceu a igreja aqui nessa terra. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então a gente vê Jesus com uma habilidade toda especial para lidar com as mazelas, para ajudar as pessoas nas mais diversas situações. E aqui ele fala algo interessante no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Se você tiver com a Bíblia aí, abra comigo no verso, a partir do verso 6. São apenas 4 versos. Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Vou tomar um pouco de água. Enquanto isso, você pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, se você tiver uma, e compartilha aí com as 2 ou 3 pessoas. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 6 diz assim: Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Até aí. Vamos aqui andar um pouco sobre essas águas aqui e desvendar o que tem por trás desse ensinamento de Jesus. Eu coloquei um título hoje que é A Figueira Estéril. Né? Esterilidade é que não produz nada. Não dá frutos, algo árido, improdutivo, seco, incapaz de procriar, incapaz de fecundar. Esse é o significado da palavra esterilidade. E a primeira etapa aqui desse ensinamento que Jesus traz para nós, veja só, é o seguinte. A parábola é a parábola da figueira estéril. Tá? E eu coloquei só a figueira estéril. O que nos chama a atenção de início aqui é o seguinte. Certo homem tinha uma figueira. E figueira era uma representação do povo de Israel. E a figueira de lá, de Jerusalém, ela é diferente das figueiras daqui. É um tipo diferente, até pelo clima, a localização. Mas sempre que Jesus usava desse artifício, dessa árvore aqui, que tinha um fruto, ele estava querendo se referir ao povo de Israel. No Evangelho de Marcos, também no capítulo de número 11, ele fala também de uma figueira. Jesus ele viu de longe, chegou perto para pegar fruto. Ela tinha folhas, mas não tinha frutos. E aí Jesus amaldiçoou aquela figueira, a gente já conhece o texto, está lá no Evangelho de Marcos. Mas ali Jesus estava ensinando alguma coisa também, usando aquela figueira. Jesus, como eu disse, Jesus ele usava figuradamente muitas situações, por isso que ele se utilizava de parábolas. A figueira era uma representação do povo de Israel. O dono da figueira, certo homem, tinha uma figueira plantada em uma vinha. Esse dono da figueira figuradamente, é uma representação aqui de Deus. Só para a gente entender. A figueira, o povo de Israel. O dono da figueira, Deus. E o viticultor, o que cuidava,
tipificação de Jesus ou do Espírito Santo. E depois eu vou te mostrar alguns textos para você entender sobre o que eu estou falando. Então, o povo de Israel, veja só, havia sido separado por Deus das outras nações pagãs da época. Israel foi colocado praticamente no centro da terra. Mas qual que era o objetivo? Por que Deus separou Israel como um povo particular, peculiar seu? Para que as grandezas que Deus manifestasse na vida daquele povo influenciasse o povo que estava ao redor, o povo que era pagão, idólatra, o povo que estava distante de Deus. Deus quis usar aquele povo de Israel como exemplo para alcançar outras nações, porque Deus é um Deus misericordioso, Ele dá chance para aquele que está no erro se converter, se arrepender e voltar para Ele. E Ele queria usar exatamente o povo de Israel. Só que o que aconteceu? O povo de Israel recebeu revelações tremendas, milagres extraordinários, Mar Vermelho se abrindo, 10 pragas, maná do céu. Eles iam batalhar com algumas nações que eram numerosas, maiores do que eles, e eles saíam vencedores porque Deus era com eles. Enfim, uma série de situações que Deus manifestou a glória dele no meio do povo. E quando chega nesse momento aqui que Jesus desce e vem e se manifesta como homem aqui nessa terra, esse povo estava totalmente perdido, desviado, estava afastado de Deus. Era justo que Deus esperasse que esse povo desse fruto. Era justo. Afinal de contas, Deus manifestou vários milagres, manifestou várias situações de grandezas. Eles viram a glória de Deus. E ainda assim eles se afastaram. Por tudo aquilo que Deus fez com o povo de Israel, tirando eles da escravidão de 430 anos do Egito, conduzindo eles por um deserto escaldante durante 40 anos, a Bíblia fala assim que as sandálias dos pés não se desgastaram, as roupas não se desgastaram. Você consegue entender isso? Era justo que Deus esperasse frutos desse povo. Que é exatamente o que esse dono da figueira fez. Ele chegou, foi procurar fruto e não achou. Então ele falou assim, corta. E aí vem o viticultor. Senhor, o senhor espera eu escavar, adubar, cuidar dela mais um pouquinho? Mas já são 3 anos. Mas eu vou cuidar dela. Se ainda assim ela não der, aí o senhor corta. Aí o dono, não fica claro aqui, mas eu acredito que o dono deve ter concordado, né? Porque acaba a parábola ali. Tá? Então a gente começa a entender o seguinte, que pegando essa tipificação, né? essa alegoria de que a figueira representava o povo de Israel, o dono era Deus e o viticultor representado aqui, representando Jesus e o Espírito Santo, a gente começa a entender algumas coisas e nós podemos trazer isso como aplicação para os nossos dias atuais. Fazer também uma alegoria com as nossas vidas. Deus tem nos guardado. Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos livrado, tem curado, tem libertado. Nós temos ouvido verdades tremendas, ensinos tremendos de Deus, orientações sobrenaturais de Deus. E aquilo que nós dermos ouvidos e obedecer à voz de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos crescer, nós vamos conquistar. E quando eu falo de conquistar, não estou falando de conquistar bens materiais, dinheiro, estou falando de conquistar a paz, de você conquistar o seu coração por você mesmo, porque muitas vezes o seu coração está perdido. Então nós temos aprendido preceitos sensacionais de Deus que nunca foram revelados antes. Não seria correto também, justo, que Deus esperasse de mim e de você, de nós, que dessemos frutos para Ele? Trazendo como uma aplicação para os dias de hoje. Você tem produzido frutos para Deus? A natureza fala. Uma árvore, ela cresce para baixo e produz frutos para cima. Você cresce enraizando, fazendo com que a sua vida
se enraize em verdades tremendas de Deus e começa a produzir frutos na vertical para Deus. Mas que frutos são esses que o Senhor está falando? Deixa eu te falar, os frutos que Deus espera de nós, que estão elencados na Bíblia: amor, paz, paciência, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, generosidade, o estender as mãos para as pessoas, o ajudar as pessoas, o orar pelas pessoas, o aconselhar pessoas. São esses os frutos que Deus espera de nós. Por que Ele espera isso? Porque Ele fez isso primeiro. Porque Deus deu primeiro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu. Como que Ele mostrou o amor? Dando, renunciando os direitos. Jesus, como que Ele mostrou o amor por nós? Ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, desceu, tomou a forma de servo, se fez homem e habitou entre nós. Não seria justo esperar frutos de nós por Ele ter morrido de nós? No entanto, Ele não cobra. Ele espera, mas não cobra. Por quê? Porque Deus não é autoritarista. Ele espera uma decisão nossa. Ele espera você despertar. Meu Deus, olha o amor que Deus tem por mim. Entregou o Filho dele para morrer na cruz por mim. Eu preciso fazer alguma coisa por esse Deus. Olha o amor que Ele demonstrou pela minha vida, pela minha família. A salvação acima de todas as coisas. Mas não só a salvação. Junto com a salvação veio um pacote. A paz que você precisava e agora você tem. Noites de sono tranquilo. A bondade que você não tinha. Uma série de situações que veio junto com a salvação que Jesus nos deu. Ele é o príncipe da paz. Não seria justo que Ele esperasse frutos de nós? Como esse agricultor aqui, ele esperou fruto da figueira. Deus, como o dono da figueira, que na época tipificava a nação de Israel, mas trazendo para os dias de hoje é a minha e a sua vida, Ele espera de nós frutos. Mas será que Deus vai esperar um tempo e vai passar tempos e tempos e tempos e Ele vai vir buscar esses frutos? Ele vai querer encontrar esses frutos em nós e não vai achar? Será que Ele vai ter que nos cortar? Pensa aí, enquanto eu tomo um pouco d'água. Mas veja só, esse tipo de figueira que eu havia falado lá, daquela região, em Israel, produz frutos durante 10 meses no ano. Mas o texto diz que o dono da figueira, ele procurou frutos nela por 3 anos e nada encontrou. O que nos leva a raciocinar e chegar à conclusão de que alguma coisa estava errada com aquela figueira. Se uma figueira natural, comum, lá daquelas terras, produz frutos durante 10 meses no ano, e durante 3 anos ela não está produzindo, alguma coisa está errada. Era um sinal de que alguma coisa de errada tinha com aquela figueira, porque o natural era que ela produzisse. O natural, por Jesus ter entregue a vida por mim e por você, é que nós devêssemos produzir frutos. Se não estamos produzindo, alguma coisa está errada. Se uma árvore está sendo bem cuidada, regada, adubada, podada, ela não precisa fazer qualquer esforço para produzir frutos. Eu não sei se você já chegou aí, mas chega perto de uma plantação na época que está para produzir frutos. Você já imaginou você passando perto de uma plantação de bananas? E tá ali aquela bananeira fazendo uma força danada e você para lá, olha, o que é essa bananeira fazendo uma força para produzir frutos? Algumas pessoas estão assim. Estão fazendo uma força tremenda para produzir fruto, mas não produz.
A árvore, ela não faz qualquer esforço, ela produz naturalmente, quando ela está sadia, saudável. Se não está produzindo, alguma coisa está errada. Precisa de cura. Se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não produz frutos, tem enfermidade. Precisa de cura. É a primeira etapa. A figueira era uma representatividade do povo de Israel. O dono, Deus. O viticultor que cuidava, Jesus ou o Espírito Santo. Se a figueira não está produzindo frutos, é porque alguma coisa está errada, porque o natural é ela produzir. Então, tem alguma enfermidade ali que está impedindo ela de produzir frutos. Então, ela precisa de cura. É a primeira etapa. Se eu, que recebi o amor de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus, que morreu por mim, se eu estou sendo cuidado, se eu estou sendo protegido, se eu fui salvo, se eu estou sendo curado e liberto, se eu penso que eu estou sendo curado e liberto, e eu não estou produzindo fruto, eu preciso começar a fazer uma análise da minha vida. Por que será que eu não estou produzindo fruto? Alguma enfermidade tem. Eu preciso de cura. Consegue entender? Pastor, mas cura do quê? E aí a gente vai para a segunda etapa. Veja só. Segunda etapa, olha o verso 8. O viticultor, que é o que cuidava ali para o dono, ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a adube. Tá? O Senhor falou assim, ó, corta. Eu tô vindo aqui buscar fruto, não tem, corta ela, tira, porque ela está ocupando espaço de quem poderia produzir fruto. Essa figueira estéril está ocupando espaço de quem poderia produzir fruto. E é justo isso que ele tinha determinado, porque ele era o dono. Quem vai questionar com o dono? No entanto, o viticultor disse, Senhor, vamos esperar mais um pouquinho. Ó, eu vou fazer o seguinte, deixa este ano, eu vou escavar e vou adubar. E aí a gente começa já a entender outras situações. Como eu disse, esse que cuidava, esse viticultor, figuradamente, nós podemos trazer como a pessoa de Jesus, como um papel do Espírito Santo. Que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas nós, como estávamos no pecado, naturalmente a consequência é o quê? A morte. E Deus é um Deus justo. Mas Jesus veio e intercedeu por nós e morreu no nosso lugar. No entanto, depois disso, às vezes até depois de aceitarmos esse sacrifício de Jesus, o sangue derramado, esse senhorio de Jesus e a salvação para as nossas vidas, muitas vezes nós voltamos para o pecado, nos ferimos, nos machucamos e ficamos estéreis. Mas, como esse viticultor chegou diante do dono e pediu, nas minhas palavras, tá? Misericórdia por essa figueira, muitas vezes Jesus, diante do Pai, o Espírito Santo diante do Pai, pede para que o Pai tenha misericórdia das nossas vidas. Intercede por nós. Romanos, no capítulo 8, no verso de número 26, olha só o que diz, para eu confirmar isso confirmar para vocês que eu estou falando. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 26, diz assim: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Muitas vezes, até depois de ter aceitado Jesus, até depois de estarmos dentro de uma comunidade, de uma igreja, muitas vezes nós nos paramos, estacionamos, ficamos estáticos e não produzimos mais frutos. E aí olha só o texto. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes mergulhado nas nossas fraquezas, mergulhado nas nossas mazelas,
nada mais justo, porque Deus é justo. Deus é justo, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. E às vezes a consequência das nossas mazelas, dos nossos erros virão, mas o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Como esse viticultor fez aqui diante do dono em favor da figueira. Senhor, não corta não, eu vou cuidar dela. Eita glória! Muitas vezes merecemos as consequências das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, mas o Espírito Santo intercede por nós, Jesus intercede por nós. Romanos 8:34, olha só. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando Deus olha para nós, nos nossos pecados, nas nossas mazelas, eu penso na minha mente fértil e santificada que Jesus vem e mostra o sangue dele. Pai, eu morri por eles. Intercede por nós junto ao Pai. E quando Deus olha para nós, Ele já não vê mais o pecado, mas Ele vê o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Não seria justo nós produzirmos frutos para o reino de Deus? Esse viticultor intercedeu em favor da figueira. E como eu disse, a figueira tipificava o povo de Israel, mas hoje é uma alegoria das nossas vidas. Muitas vezes estamos estéreis, sem produzir nada, sem ganhar vidas, sem produzir frutos de arrependimento, sem produzir amor, paz. Às vezes isso do espiritual, ele se estende até para as nossas vidas naturais. Nós nos tornamos estéreis, vamos abrir um negócio, não dá certo, vamos começar uma faculdade, não dá certo, nós começamos a ficar estéreis e não produzimos nada. Se o natural da figueira é produzir fruto, se não está produzindo, tem algum problema. É um sinal de que tem algum problema. Se não estamos produzindo, tem algum problema com as nossas vidas. Precisamos de cura. E Jesus sempre intercedendo. Olha aqui o que diz no na carta dos Hebreus, no capítulo 7, verso de número 25. Portanto, pode também, aqui está falando de Jesus, tá? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Assim como esse viticultor, esse que cuidava da plantação ali, intercedeu junto ao dono em favor da figueira, não corta não. Vamos dar um tempo, vamos trabalhar, vamos. Assim Jesus, o Espírito Santo, intercede por nós. Agora, o que esse viticultor fez? O que muitas vezes o Espírito Santo vai fazer na minha e na sua vida? Primeiro, ele vai escavar. Ele vai escavar ali em volta da figueira. Significa o quê? Que ele vai afrouxar a terra ali para que o solo tenha mais facilidade de absorver a água que vai ser jogada ali. Com muito maior facilidade. E aí nós podemos trazer isso para o espiritual. Muitas vezes o Espírito Santo, ele começa a escavar as nossas vidas. E quando você escava uma terra em volta de alguma plantação, é natural que as raízes apareçam. Quando é feita uma escavação, é natural as raízes aparecer. E nós podemos trazer aqui também como alegoria, escavar a terra, mostrar as raízes para que a água penetre com maior facilidade, para que as raízes comecem a sugar essa água, e essa água vai trazer vida novamente, vai curar essa figueira. A água que, segundo Efésios no capítulo 5, verso 26, a água é a palavra, é uma tipificação da palavra. A palavra, quando nós permitirmos que essa palavra comece a enraizar nas nossas vidas, essa palavra vai trazer cura e nós vamos passar a produzir novamente aquilo que nós produzíamos antes e que por algum motivo, por alguma ferida, por algum trauma, por alguma doença, nós paramos de produzir. E veja só, aonde o Espírito Santo está querendo tocar quando ele fala isso? Nas raízes. Às vezes nós temos uma exterioridade impecável.
Nós colocamos umas roupas bonitas, um paletó, uma gravata, uma camisa de manga comprida, penteamos o nosso cabelo, e agora, né, dá para pentear meu cabelo, passar um gel, né? Colocamos roupas bonitas, as pessoas olham, e a gente tem até aparência de crente. Nos vestimos bem. E às vezes até fazemos um esforço para sorrir para as pessoas quando as encontramos. Às vezes, pega aquela capinha lá para mim, Zé. Essa capinha do celular aí mesmo, isso. Às vezes, sabe o que a gente faz? A gente chega nas redes sociais e a gente dá um sorriso bem grande assim e tira uma selfie para mostrar para as pessoas que nós estamos bem exteriormente. Porque quando o viticultor, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que cura e que toca no mais profundo dos nossos corações, quando ele começa a escavar e começa a mostrar as nossas raízes, meu irmão, a gente vê que o nosso coração está totalmente despedaçado, totalmente ferido, totalmente machucado. Pessoas feridas no mais intrínseco do seu coração, do seu âmago, da sua vida. Às vezes feridas cometidas há muito tempo atrás. E estão trazendo isso. Até tiveram um encontro com Jesus, mas depois desse encontro não produzem frutos. Por quê? Porque estão feridas, machucadas, estão doentes. Pessoas feridas com várias situações, e eu poderia elencar aqui algumas: traumas, talvez a perda de um ente querido, traições, decepções, acidentes, abusos, tanto sexuais, verbais, emocionais, palavras ferinas lançadas que machucaram, talvez uma palavra vinda em algumas situações até dos próprios pais, que machucou os filhos vêm trazendo isso lá da infância, hoje já são adultos e ainda eu lembro. O cara tem 40 anos, a mulher tem 40, 50 anos e ainda tá falando, eu lembro aquela vez que a minha mãe falou isso, eu tinha 6 anos de idade. Peraí, já tem 40 anos, passaram-se 34 anos, mais de 30 anos e a pessoa está lembrando dessas feridas e não consegue produzir frutos. Alguém que falou mal de você, alguém que te criticou, alguém que foi indiferente, que te magoou. Aqui, estou falando aqui alguns motivos que machucou, que feriu, e por causa disso você está doente. E quando o Espírito Santo começa a cavar e a mostrar as raízes, o profundo do coração começa a aparecer essas mazelas. Mas veja só, o Espírito Santo não faz isso para te expor, para te envergonhar, para que você seja rebaixado, seja humilhado. Não, ele faz isso porque ele quer te curar. O viticultor, ele falou para o dono, deixa, eu vou escavar e vou adubar. E vamos esperar um tempo para ver se ela não produz fruto. Era um cuidado. Às vezes o Espírito Santo faz isso cuidando de nós. Cuidando dos nossos corações. Muitas vezes essas situações que atingem o nosso coração, nossas raízes, estão nos deixando doentes por dentro. E por conta disso não estamos conseguindo produzir frutos. Não conseguimos deslanchar na vida. Ficamos estacionados, imóveis, parados, estagnados lá no passado. Estamos com excesso de passado e com pouco de Jesus no presente. E veja só, eu quero falar de algo aqui nessa segunda etapa, de algo que quero entrar nessa área, que mais curou e libertou vidas neste mundo depois da salvação de Cristo. Primeiro lugar, o que mais salvou vidas, o que mais libertou, o que mais curou? A salvação. Segundo lugar, o perdão. Eita, nós! E essa palavra eu estou falando para mim. É como se eu estivesse na minha frente aqui e eu estou falando para mim. Hoje eu estou pregando para mim. O perdão, depois da salvação, é quem mais curou vidas. É quem mais libertou vidas. Existem algumas coisas que só são curadas
com a liberação de perdão. As raízes foram expostas. O viticultor já fez isso. O Espírito Santo já fez isso. Ele deu uma remoída aí no seu coração e trouxe coisas que você nem lembrava. Agora, neste momento, você que está me ouvindo aí, na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está. O Espírito Santo te trouxe à mente agora, nesse momento que eu estou te falando. Trouxe coisa que você nem lembrava. E está até te incomodando. Algumas pessoas que estão me ouvindo estão até querendo sair da sala. Porque incomoda, porque a ferida incomoda. E quando você traz ela à tona do passado, incomoda. Mexe, dói. E se dói ainda é porque essa ferida está bem viva. Já que o Espírito Santo escavou e colocou à tona, por que não deixar ele curar? Mas veja só, algumas coisas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, cura com a unção de cura. Outras coisas, e eu quero deixar de uma forma bem entendida para você, outras coisas não vai depender do Espírito Santo. Ele vai te ajudar, mas você vai ter que tomar uma decisão. É você que tem que escolher liberar perdão ou não. É você que tem que escolher pedir perdão ou não. Sempre vai ter uma pessoa triste com você. Ou às vezes, você está triste com alguém. Tem pessoas que mesmo que você não saiba, mesmo que você seja a pessoa mais simpática da sua família, da sua comunidade, da igreja, da cidade, do seu trabalho, mesmo que seja a pessoa mais simpática do mundo, mesmo que você não se recorde ou não tenha se atentado, teve alguém que se sentiu ferido com algo que você fez. Pastor, mas e aí? Eu não sei. Quando nós não sabemos se a pessoa está ferida, pera lá, não tem muito o que fazer. Mas muitas vezes nós sabemos. Mas eu não fiz nada. E aí a gente tem aquele monte de argumento. Temos muitos argumentos, menos chegar lá e pedir perdão para a pessoa. E às vezes alguém que fez algo contra você. E esse alguém que fez talvez nem saiba. E você está guardando alguma coisa daquela pessoa. E em algumas situações você sabe. Lá no seu passado, você lembra. Alguém da sua família, um vizinho, um parente, alguém fez alguma coisa, machucou, feriu, e você traz a sua memória de tempos em tempos, mas você não permite que o Espírito de Deus penetre lá no profundo para te curar. E você está trazendo essas mazelas faz tempo. E por conta dessas mazelas, dessas feridas, você não está conseguindo produzir frutos. Não está conseguindo deslanchar na vida. Não está conseguindo crescer. Está estacionado. E uma das coisas que o inimigo usa para nos parar, para nos estacionar é o quê? É o medo, é o constrangimento, é a vergonha. Medo de se expor. Vergonha de saber o que vão pensar, o que vão falar a seu respeito. E você continua ferido. Ninguém quer te ajudar, ninguém quer te curar, mas você tem medo e vergonha do que eles vão falar. Por que não deixar o Espírito Santo penetrar e curar? Tem um texto no Evangelho de Mateus que diz o seguinte, entrando nessa área da liberação de perdão, Mateus 5, 23 diz assim, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é que você tem algo contra ele, que ele tem contra ti. Deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. 1 João 4,20 diz o seguinte, se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Jesus está dizendo o seguinte, não dá para ter relacionamento na vertical se nós não conseguimos ter relacionamento na horizontal. Libera perdão. Libera essa pessoa.
Pastor, eu sou obrigado a conviver? Mandamento é perdoar, liberar perdão. Em algumas situações, não vai dar para conviver. Um casal que o marido está espancando a esposa. Se deixar ali, se deixar a convivência, ele vai matar. A esposa já perdoou. E muitas pessoas, não, você tem que voltar, você tem que voltar. Se ela voltar, ela vai morrer. Talvez seria o caso de esperar um tempo para Deus trabalhar no coração do marido. Mas não servir de experimento. Não, eu vou ficar ali do lado, vamos esperar Deus trabalhar. Não, está correndo risco. Vamos esperar Deus trabalhar? Vamos, mas de longe. E tem umas pessoas que ficam, né? Os religiosos. Mas não é até que a morte o separe, mas a morte vai separar mesmo, porque ele vai matar ela. Dá para saber facilmente, como diz Rick Warren, dá para saber facilmente a área da sua vida que não está boa. É justamente a área que você não gosta de falar sobre ela. Ou a pessoa que você não gosta de falar sobre ela. Tem pessoas que você vai falar sobre o financeiro com ela, ela não gosta nem de tocar. Foi ferida, foi traída, talvez numa empresa, talvez em alguma coisa nesse sentido. Você vai falar sobre alguma pessoa para uma outra, sobre uma pessoa para outra pessoa. Não, eu não quero nem ouvir. Consegue entender? O viticultor, o que ele fez? Deixa eu escavar. Vai mostrar as raízes. Vai mostrar as mazelas. Vai mostrar o que está escondido, o que ninguém está vendo. O que as pessoas veem é o exterior, mas as raízes as pessoas não estão vendo. E o Espírito Santo vai cavar para que isso venha ficar à mostra. Mas não para as pessoas, para que você veja o que tem no seu coração. O Espírito Santo não vai te envergonhar, não vai te constranger. Ele vai escavar, ele vai visitar e perscrutar o seu coração para mostrar para você, não para os outros, o que tem no seu coração. E muitas vezes nós vamos nos assustar com aquilo que tem no nosso coração. Como diz a Bíblia, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E para finalizar, qual que é a terceira etapa? O que esse viticultor fez? O que esse que cuidava da plantação, o que ele fez? Ele escavou e ele adubou. E aqui eu quero te chamar a atenção para algo bem interessante. Tem uma versão que fala assim, e estercou, ou colocou humus. E eu quero pegar exatamente essa palavra humus. O que é humus? No original, o milis provém do superlativo humilimus, no grego, tá? Que está na origem de humílimo, superlativo absoluto sintético de humilde. Por outro lado, deu origem ao vocábulo também humiliare, que é abaixar, abater, humilhar, do qual procede o nosso termo humilhar. Humiliare, na nossa linguagem, é do verbo humildar, o qual por derivação progressiva, isso é língua portuguesa, né? Deu origem ao nosso adjetivo humilde. Ou seja, a palavra humildade vem do grego humus, que significa terra fértil. O que esse viticultor fez? Ele cavou, expôs o problema e colocou humildade. Porque para você conseguir cura dessas feridas, você vai precisar ter humildade. Para você liberar perdão e pedir perdão, você vai ter que ter humildade. É isso que o Espírito Santo quer trazer para mim e para a sua vida. Ou seja, só se permite tratar, só se permite ser curado quem é humilde, quem tem humildade.
E humildade você não compra numa farmácia, num supermercado, numa mercearia. Humildade você não compra por quilo, por mililitro. Humildade você aprende a ser, você desenvolve na sua vida com o nosso mestre Jesus Cristo. Mateus, no capítulo de número 11, verso 29, olha o que diz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É um aprendizado. Porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu quero pegar esse versículo e trazer uma interpretação minha. Olha, aprenda com Jesus, um aprendizado processual, a ser humilde, a ser manso, e você vai encontrar cura para as suas feridas, para você produzir frutos. É através da humildade. O orgulho não vai te deixar. A arrogância não vai te deixar. A prepotência não vai deixar você ser curado. Todas as vezes que dentro do meu coração eu decidi ter uma atitude de humildade, o orgulho na minha vida, ele se avantajou, tentando impedir. Todas as vezes que eu decidi pedir perdão de alguma situação, e foram várias, várias situações, o orgulho levantou uma muralha para me impedir. O orgulho vai tentar te impedir. Mas a humildade precisa prevalecer. Você precisa aprender com Jesus, como ele foi humilde. Ele era Deus. Ele não tinha necessidade de descer aqui e viver como homem. No entanto, ele não usurpou ser igual a Deus. Esvaziou-se de todo o seu poder. Tomou a forma de servo. Você quer humildade maior do que essa? Aprenda com Jesus. Nós temos a grande... vou usar essa palavra. Nós temos, às vezes, a petulância, a arrogância de querermos ter a última palavra. Começa uma discussão, nós queremos que as pessoas sejam transformadas por aquilo que a gente quer e não por aquilo que Deus quer. E muitas vezes a gente quer socar a goela abaixo. A gente quer socar um evangelho nas pessoas que nem mesmo nós vivemos. Não temos humildade para reconhecer as mazelas das pessoas, estender as mãos e reconhecer que um dia a gente estava no mesmo lugar, num lugar de miserabilidade. Jesus veio e nos salvou. Por isso devemos ser humildes. Liberar perdão, pedir perdão, buscar cura, para aí sim, começarmos a produzir frutos. Crescer para baixo as raízes e dar frutos para cima. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que nós precisamos de cura. Ser humildes para pedir perdão e para liberar perdão. A palavra perdão tem um poder tão grande que quando você pronuncia essa palavra, o mundo espiritual inteiro se move ao seu favor. Consegue entender? Olha aqui, Mateus, no capítulo 6. Que texto tremendo. 6:12, diz assim, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando você tem essa atitude, as suas dívidas são perdoadas diante do Pai que está no céu. Mas o contrário também é verdadeiro. 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Pastor, mas não é fácil. Mas quem falou que seria fácil? Mas é possível. Com Jesus, com o Espírito Santo. Deixa de ser uma figueira estéril.
Deixa o viticultor, o Espírito Santo escavar, mostrar as mazelas, as feridas. E aí, num próximo passo, deixa ele adubar, deixa ele colocar humus, humildade, para que essa humildade transforme a sua vida, ao ponto de você consertar com todos que estão ao seu redor, liberar perdão para quem te feriu lá atrás, lá no passado, 10, 20, 30 anos atrás. Alguém te traiu, alguém te enganou, alguém passou para trás, alguém te roubou. Libere perdão para essas pessoas, desate essas pessoas, saia, solte o pescoço dessas pessoas e viva uma vida produtiva. Comece a produzir frutos. Faça essa experiência, que eu tenho certeza que quando você tomar essa decisão, muitas coisas vão ser transformadas ao seu redor. E eu posso falar para você com experiência própria. Deus é tremendo. Deus tem feito coisas grandiosas, tremendas nas nossas vidas. Amém? Figueira estéril. No verso de número 6 diz assim, ó: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Talvez você não perceba. Figueira produz figo. Vinha produz uva. Era uma figueira plantada em um lugar que era um lugar totalmente diferente do dela. Talvez você vai precisar sair de um lugar onde você é totalmente diferente daquele que está ao seu redor ali. Um dependente químico, para ele ser liberto, ele precisa sair do ambiente que ele está, de drogadição. Um alcoólatra, para ele se libertar do álcool, ele precisa sair daquele ambiente onde estão os alcoólatras. A figueira estava em um lugar, ela não estava no meio da figueira, ela estava em uma vinha, em uma plantação. A hora que ela olhava do lado, ela não via ninguém que era igual a ela era diferente. Talvez você seja essa pessoa diferente. E é de você que Deus está esperando a produção de fruto. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Deixa ele curar essas feridas e essas mazelas. E com certeza a produção de frutos na sua vida vai ser uma coisa muito natural, muito tranquila. Deus abençoe a sua vida. Um abraço. E nós vamos orar por algumas pessoas que pediram oração aqui. Eu quero orar pelo pastor Adão e pela família dele, que ele perdeu o seu cunhado recentemente. Vamos orar pelo pastor Adão, a família. Quero orar também pelo Marcelinho, nosso amigo Marcelinho, perdeu a mãe recentemente, toda a família. Marcelinho, o Lincoln, a Lívia e a outra irmã dele que eu esqueci, homem, a mais nova. Meu amigo Alemão Galegou tá assistindo, mandou um abraço, Alemão. É nóis, velho, artilheiro. Orar pela Lucelena, esposa do Guilherme. O Guilherme pede oração pela Lucelena e pela Duda. A Elaine Reis pede oração pela dona Zilda. Vamos orar pela dona Zilda. A Lucineide, minha prima, pede oração pela vida do seu João Olímpio da Silva, que está internado há 20 dias, está entubado devido ao Covid e pede oração também por todos da família. A irmã Aparecida pede oração por sua saúde e pela vida dos filhos. Vamos orar. Irmã Cida. Marcelo Duarte agradeceu a palavra de hoje, mandou um abraço. Meu amigo Marcelo, rapaz, um abraço, cara. Deus abençoe. Eu acho que o Marcelo tá lá em Rio Preto, se eu não me engano. Maria Lúcia pede oração pela Fernanda com relação ao trabalho dela. Vamos colocar essas vidas diante do Senhor. Tem mais aqui. Oração pela dona Santília, pelo Nico e pelo neto, a Elaine pede. Vamos orar pela irmã Santília, pelo Nico, ele está fazendo quimioterapia, e pelo neto, João. Vamos orar. A Lisa, a irmã do Marcelinho, você esqueceu o nome, tá? A Lisa, exatamente. Marcelinho, o Lincoln, a Lívia e a Lisa. Vamos orar pela família deles, o William, a dona Nercy, né? Vamos orar pela família. Stephanie também.
A Stephanie também pede oração, vamos orar por ela. Eu também quero colocar o Beto e a Márcia, que estão no Japão. O Paulo Tsutsumi e o Isaías, que também estão no Japão. Fabim e a Dai, que estão em Portugal. Francisco, Chicão e o Demétrio. O meu amigo Elvis e a Tati. O Nicolas e a Sofia. A Silvia pede oração pela Dani, que está com Covid. Vamos orar, irmã Silvia, pela Dani, Daniela. Eu acho que a Daniela é mãe do Nicolas, se eu não me engano. Vamos orar também pelo Alain, meu primo que está lá em Costa Rica. Pelo Flávio e a Fernanda, meus primos lá da Austrália, que nos acompanham. Quero orar também pela vida do Fumaça, de Mills, o Anderson, o Orlando, o Jorge, né? O Jorge está lá em Santa Fé, ele e a Dani, a filha. Manda um abraço. Um abraço, Jorge. Deus abençoe, cara. Parceirão. Quero orar também pela vida do Juninho, meu primo. Está se recuperando. Ele passou uns dias ruins, né? Com Covid, lá em Rio Preto. Já está em casa, Deus fez um milagre e ele está se recuperando aos poucos, porque tem alguns cuidados que tem que tomar. Vamos orar pela vida dele. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do Zé Jovino, meu amigo Zé Jovino, mergulhador. Vamos orar também pela vida da minha sogra, Dona Nésia, o André, meu cunhado, minha mãe, minha esposa, que sempre está me acompanhando, dando aquela força, fazendo um trabalho de mídia. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Nós não temos a quem recorrer a não ser o Senhor. Por isso, meu Deus, eu quero colocar diante do Teu altar cada uma dessas vidas. Com propósito, Pai, com propósito. Que o Senhor possa estender a Tua mão poderosa, trazer o consolo e o conforto à família do pastor Adão, à família do Marcelinho. Meu Deus, perderam seus entes queridos. Pai, nenhuma palavra aqui que nós falarmos, Deus, ó Pai, poderá acalmar os seus corações. Só o Senhor, através do Espírito Santo. Por favor, visita esses corações, Pai. Traz a Tua paz, traz o Teu consolo. No nome de Jesus. Quero colocar diante do Senhor também a vida do meu amigo alemão. Cuida dele. A Lucelena e a Duda. Envolva elas com o Teu amor, com a Tua graça. A dona Zilda. Visita ela com o Teu poder. Deus, abençoa a vida do seu João Olímpio, que está com Covid, entubado. Visita ele onde ele estiver agora, meu Pai. Abençoa toda a família da Lucineide. Deus, a minha prima, em São Paulo, lá no Pernambuco. Pai, abençoa a vida da irmã Cida, os seus filhos, Pai. Abençoa também o Marcelo, meu amigo lá de Rio Preto, o Flavinho. Deus abençoa, Deus, ó Pai, a vida da Lúcia, do Otair, a Fernanda lá no seu trabalho, que ela seja próspera, bem-sucedida. Abençoa o esposo dela, abençoa aquela família, meu Pai. Deus, também todos os nossos amigos que nós falamos aqui, eu coloco cada um diante do Teu altar. Visita com o Teu poder, visita com a Tua graça. Meu Deus, derruba por terra toda barreira. Deus, em nome de Jesus, traz a cura para aqueles que precisam cura. Abra as portas para aqueles que precisam que as portas sejam abertas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Zé. Deus, coloca a Tua mão lá naquela empresa, Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E que o Teu filho seja honrado, meu Deus. Que o Teu filho seja abençoado pela Tua graça e pelo Teu poder. No nome de Jesus. Pai, abençoa, Deus, ó Pai, a vida do Juninho nessa recuperação. Toca, Deus. Completa a obra que o Senhor começou a fazer na vida dele. Abençoa aqueles que estão longe, no Japão, na Austrália, lá em Portugal. Aqueles que estão, Deus, por perto. Visita cada vida, cada lar. Deus, abençoa a vida da irmã Geni, que pediu oração hoje pela filha dela, a Renata, a sua neta. No nome de Jesus, coloca a Tua mão sobre elas, Pai. Derrama da Tua graça, derrama do Teu amor. Também visita aquele casal, Deus, que, Deus, teve um problema hoje e o policial veio me pedir ajuda e pedir oração por aquele casal. Em nome de Jesus, visita, traz, Deus, ó Pai, a Tua paz, reconciliação entre eles. Que eles sejam tocados pelo Teu poder, no nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que essa semana seja uma semana boa, uma semana de vitória. Uma semana onde o Teu poder seja manifesto nas nossas vidas. Abrimos o nosso coração para o Seu agir, para a Tua cura, para o Teu milagre, para a Tua restauração. E queremos focar naquilo que o Senhor tem para nós.
Não queremos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas caminhar rumo ao alvo, Deus ó Pai. Nós queremos ter o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos ter o Senhor como nosso alvo. Jesus, o Senhor é tudo para nós. Obrigado porque um dia o Senhor morreu naquela cruz para nos dar vida. Vida em abundância. Obrigado que cada um que está nos ouvindo possa entender isso e aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. No nome de Jesus, nós nos colocamos à tua disposição. Obrigado por esse tempo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar para você da nossa espetacular caneca. Olha aqui. Biamém. Se você não tem ainda, você está perdendo. Só aqueles que decidiram ser homem, seja homem, já adquiriram. Nós temos aqui, eu acho que tem poucas unidades, estão acabando. Então aproveita para você encomendar a sua. Olha o bigodão. O bigodão de quem é macho, de quem decidiu ser homem, de quem deixou as coisas próprias de menino e começou a ter atitudes de homem. Biamém, seja homem. Ó. 1 Coríntios 13:11. Depois você confere lá na sua Bíblia. É isso que eu estou te falando. Tá? Só nos procurar que a gente leva para você. Você que é da cidade, nós não estamos em condições de mandar ainda, né? Para fora. Mas você que é da cidade, eu levo para você onde você quiser. Tá? É um ótimo presente para o seu marido, para o seu namorado, para o seu noivo. Amém? Obrigado por esse tempo, obrigado por você ter nos acompanhado. Eu quero pedir mais uma vez, antes de desligar, para você compartilhar. Você que está no Instagram, bate aí no aviãozinho aí, manda aí para algumas pessoas, não custa nada. Manda para algumas pessoas aí, umas 5, 6, 7 pessoas. Você que está no Face, marca aí alguns amigos, compartilhe aí. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter acesso. Né? Às vezes tem pessoas que estão feridas, que não estão conseguindo produzir frutos e precisam ouvir exatamente essa palavra. E eu já quero liberar a bênção do Senhor sobre as pessoas que ainda vão assistir essa mensagem. A bênção do Senhor já está liberada sobre a sua vida. Talvez você não tenha tempo para assistir ao vivo aqui, mas talvez amanhã, depois, durante a semana você vai assistir. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa trazer transformação para a sua vida. Tá? Eu quero também agradecer pela vida do meu amigo Nilton, que mora aqui na frente, aqui na padaria. Que Deus esteja abençoando a vida do Nilton. Hoje ele me deu uma muda, que eu esqueci o nome da planta que ele me deu, mas está ali. Esqueci o nome da planta, mas sempre ele tem me abençoado aí. Que Deus possa estar retribuindo a vida do Nilton 100 vezes mais. Deus abençoe o comércio dele. Deus abençoe, Nilton. Um abraço, cara. Obrigado por você ter nos acompanhado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até segunda-feira que vem, se assim Deus o permitir.